A opinião desta emissora. Comunicando, Pastor Fábio Oliveira. Muito boa tarde, ouvintes da Rádio Betel FM, a rádio do coração de Deus para o seu coração. Estamos entrando no ar com mais um Debates Betel. Hoje, sexta-feira, dia 18 de janeiro do ano de 2019. Estamos aqui todos juntos, unidos, com um tema que hoje vai dar o que falar, falando sobre Bolsonaro, foro privilegiado, falando de STF, falando de uma infinidade de coisas que estão aí no olho do furacão, na mira da mídia. E hoje nós estamos aqui com eles, nossos debatedores. Debate promete, mas temos aí o tema e já vou pedir a Bárbara, porque hoje é sexta-feira. Sexta-feira é aquele dia já tradicional aqui na Rádio Betel, que é o dia da churrascaria Laço de Ouro. Muito boa tarde, Bárbara Leal, direto da redação. Boa tarde, pastor Fábio. Você quer saber o que é a senha do dia? Senha do dia. A senha de hoje é Salmos 18:7. Opa. Salmos 18:7. Salmos 18:7 é a senha do dia de hoje para você participar, então já anota aí, porque hoje você vai participar e vai ser muito bom, com certeza, o debate. E quero a sua participação, porque a participação dos ouvintes é de suma importância. Você é debatedor também desta rádio. E o tema de hoje é esse: Flávio Bolsonaro pede e STF suspende investigação sobre Queiroz. E a pergunta de hoje é essa: você acha que o fato do Flávio Bolsonaro pedir a suspensão da investigação denigre a imagem dele? Sim ou não? Quem não deve, não teme, não é? Essa é a máxima. E aí, você acha que vai denegrir a imagem do Flávio Bolsonaro? Não haver essa investigação? Entre em contato com a gente. Telefone Azeitona 2447-0773. Além do telefone, nós temos o nosso WhatsApp. WhatsApp Betel 21 986666606. Minha gente, você pode mandar aquele áudio pra gente de até 1 minuto pelo WhatsApp, tá ok? E temos também as nossas mídias sociais. Mídias sociais. Acompanhe a Betel FM. Facebook.com Betel 987. E no Insta @Betel 987. Twitter @Betel 987. Oh yes. Oh, yes! Minha gente, estamos aqui e estamos direto aqui do Face. Eu vou pedir os debatedores para mandar aquele alô, pessoal do Face, pessoal que tá aí ligadinho, então, super alô para vocês. Participem, compartilhem a nossa live, porque você faz parte dessa engrenagem, tá ok? E já estamos aqui com eles, dando boa tarde para o Ítalo Félix. Tudo bom, Ítalo? Boa tarde. Boa tarde. Esse calor tá matando. Tá matando. Rapaz, todo mundo indo pra praia. Todo mundo, olha que inveja. Eu vindo pra cá tudo parado. Rapaz, olha, o trânsito, eu vou te falar, tá sendo uma tortura dirigir. Todo mundo na praia, todo mundo indo pra praia. refrescando. Não, todo mundo com os vidros do carro, né? Os vidros transparentes, todo mundo com aqueles isoporzinhos, cerveja, todo mundo indo pra praia. O pessoal tá mesmo aproveitando. E por que você não foi? Porque eu tinha. Não tinha como, né? Se eu vou pra praia, eu acho que mandam até me matar. Hoje nós não vamos pra praia, hoje nós vamos falar só de Flávio Bolsonaro, STF, temas, né, relevantes. Vamos para Brasília. Vamos para Brasília. Vamos para Brasília. Não tem praia, mas tem o Lago Paranoá. Divina já deixou lá fora uma arara com vários ternos. E falou, quando vocês saírem, vão botar os ternos para ir direto para Brasília. Exatamente. O terno com colete, para com ficar colete, mais elegante. com né? colete, isso aí. Flávio calor. França, boa tarde, Flávio. Boa tarde, Fábio. Boa tarde para os nossos ouvintes, a todos que estão conosco. E já para aqueles que vão, dentro em breve, também estar conosco através da rádio, das ondas do rádio, através da internet, de outros aplicativos que você tenha. Será mais como? Porque a todo dia inventa-se uma coisa nova, né? Com certeza eu já estou atrasado no tempo. Já deve ter algum jeito novo de ouvir a rádio que eu não sei ainda. Sim. Mas a vocês todos aí, que Deus abençoe a todos, seja uma ótima tarde para todos nós. Para todos nós. Ô, Azeitona, nós estamos ouvindo de Cro, é isso que eu estou ouvindo? É isso? O Azeitona reeditou de Cro, né? Que o de Cro era uma figura. Conheceu o de Cro? Eu conheci o irmão dele, o Ampinha. Isso. Conheci o Ampinha pessoalmente, que era o irmão do Dicró.
Gente boa, meio maluquinho igual a ele, né? Mas eu lembro do Dicró, tem umas musiquinhas gozadas, né? Sempre falando de sogra. Mas é de sogra, mas você vê, né? O Dicró hoje, ele seria amordaçado, com certeza, porque seria politicamente incorreto fazer música tendo temática sogra, essas coisas todas, né? Coitada das pobres sogras, vítimas de seu genro. Será que as feministas iam perceber? Mas com certeza, né? Acho que até todos os humoristas que faziam piada, né, de homossexual, com mulher, que era coisa assim, que não tinha intenção de denegrir, era só uma piada, mas hoje, como a gente vive nessa geração mimimi, que tudo, você fala de azul e rosa, vira uma celeuma. Eu me lembro do Costinha também. Costinha, exato. Costinha... Não, e o Costinha não precisava contar muito, não. Mas eu vou te falar uma coisa. Ele só fazia o microfone... Exato. A pessoa se escangalhava. Mas esse foi o motivo. Tem uma história do Costinha aqui no período militar, do governo militar. Ele teve uma peça de teatro censurada. Isso. Aí ele cortou os textos, os palavrões e tal, e mesmo assim a censura não deixava passar. Mas qual é o problema? Que ele disse, não, o problema não está na peça, a sua cara já é censurável. Era aquele tipo de humorista, né? Que só de olhar pra cara você já começava a rir. Exatamente. Mas eu vou te falar uma coisa. Todas as músicas do Dicró, todas elas, de verdade, todas elas retratam realidade. A gente fica rindo, mas é verdade. Se você analisar o conteúdo das letras do Dicró, é a realidade que nós vivemos. Uhum. Da mulher que é da igreja, mas pula cerca, enfim. São coisas que são fatos mesmo, que acontecem no dia a dia. Olha, isso é um tema para sua monografia, para entrega de trabalho. A relação entre Dicró e a nossa sociedade. Que profundo, hein? Olha aí. É quase antropológico. Não, mas é aí, verdade. Né? O problema é que hoje as pessoas elas querem censurar tudo, né? Eu fico muito triste, né, de viver numa geração, né, assim, numa geração patética e cebosa. Porque hoje, qualquer motivo, hoje tu não pode mais fazer piada com nada. Não pode. A piada, ela sempre existiu. Piada com gordo, piada com magro, piada com branco, piada com preto. Agora, tudo é motivo. Eu vou abrir um processo contra você. Ou seja, a gente tá vivendo uma geração, infelizmente... Tá muito chato. Mas isso vai mudar, Ítalo. Quer dizer, só que é um processo lento. Foram 40 anos para chegar onde nós estamos hoje. Talvez não precise de 40 anos para que a gente tenha uma mudança total. Mas está mudando o pontapé inicial. Se você vê, por exemplo, as pessoas que foram chamadas para o segundo escalão do governo Bolsonaro, né, na área da educação, rapaz, é só gente pra você tirar o chapéu, não é político, não. Não. É Carlos Nadalim, né, Bruno Garchagen, gente que vai fazer toda a diferença junto com o ministro da Educação, que eu não decoro o nome dele todo, é Adolfo Vélez, né? Qualquer coisa assim, eu não guardo o nome dele. Então, gente muito boa, cara. Agora, isso vai levar tempo. Hoje mesmo, lá no nosso grupo de debatedores, não sei se você viu, postaram um áudio. Aliás, não foi no nosso grupo, foi num outro grupo que me mandaram. De um militar que estava numa escola, as crianças na faixa de 10, 11 anos, e ele ensinando os símbolos nacionais, a importância do patriotismo. Ele não queria saber nada disso, ele só que ele não sabia de Lula, queria que ele falasse a respeito do proletariado. Olha aí. Né? Então, quer dizer, crianças de 10 anos sendo doutrinadas. 10 anos. Não, e exato. Eu assisti um vídeo esses dias na internet que me mandaram, onde, num colégio aqui no Rio, eu não sei se foi o Colégio Dom Pedro, mas onde os professores queriam proibir as crianças de hastear a bandeira do Brasil. Oi. Então, e você vê que é uma coisa tão pertinente. Não, aí falaram assim, o vídeo do professor falando, olha só, as eleições acabou isso. Então, ou seja, a criança hoje, e crianças querendo, e deu um problema, porque tinha aqueles coleguinhas, né, que são, né, a gente sabe que são, além de doutrinados, né, tem um outro viés, ou seja, eu quero hastear minha bandeira, eu não posso. O professor falou que ia me dar suspensão. O diretor falou que queria suspender aluno, acabou isso aqui não pode mais. Ou seja, eu prestar continência à bandeira do meu país, eu hastear a bandeira do meu país, eu não posso. Né? Mas se fosse para bater continência para a bandeira de Cuba, eu podia.
Se fosse para bater continência, como a nossa senadora Ana Amélia, né, criticou uma deputada do PCdoB, que eu não sei de qual estado era, que ela veio criticar que o Brasil bate continência para os Estados Unidos. Mas a senadora, ela foi muito clara, ela falou, engraçado, né? Você quer nos criticar porque o atual presidente, ele bateu continência na bandeira dos Estados Unidos. Mas você, quando foi para a Coreia do Norte, se ajoelhou na bandeira de lá, aí você pode se ajoelhar, a gente não pode bater continência? Como é que é isso? É muito complicada essa discussão. É uma inversão de valores onde hoje, infelizmente, a nossa educação, ela foi deteriorada, ela foi contaminada, mas eu espero que dentro desses 4 anos, né, nós possamos ter, sim, um resgate de valores na educação, e acredito que as próximas eleições para presidente vão ser melhores do que essas passadas, porque a gente já vai ter um João Amoedo, onde os governadores, eu também tenho que parabenizar, em todos os estados, eles cortaram até os próprios salários, até regulamentar a situação do funcionário público. O Novo vem fazendo um trabalho muito bom. Inclusive, o governador de Minas Gerais, eu tenho uma amiga que já é formada, está lá em Minas, ele foi muito claro, onde a Globo tentou ser tendenciosa com jornalismo, e ele bateu na Globo. O Novo e o PSL têm todos os viés ideológicos, caminham lado a lado, e as ideias liberais são idênticas. Talvez a diferença entre o Novo e o PSL seja que o Novo, ele é mais liberal do que o PSL. Nós queremos a privatização de tudo. O PSL ainda está estudando, mas o Novo... Aí a jornalista ainda perguntou, nossa, mas o que você acha desse governo assim, né? Um governo que não tem muita liberdade. Aí o governador, não, pelo contrário. Nós somos parceiros do governo, e esse governo tem total liberdade. O governo, ele não está restringindo a liberdade de ninguém. Pelo contrário. Ou seja, você vê que é algo tendencioso. É porque isso que você falou da questão do hastear a bandeira, a gente vê que ser patriota no Brasil, para muitas pessoas, e na cabeça de muitas pessoas, remete à época do regime militar. E aí, para algumas pessoas, e falo isso de cadeira, porque até bem pouco tempo atrás, eu tinha essa visão da ditadura e tal, porque isso nos é incutido. Foi construído, exatamente. Isso é construído na cabeça das crianças, dos adolescentes, daqueles que estão no meio acadêmico. Eles vão falar ditadura, ditadura, ditadura. E aí, o que acontece? As pessoas, elas vão acabar sendo totalmente, como você falou, doutrinadas. Exato, elas só não vão falar que era... o mais engraçado é o seguinte, né? Falam tanto de ditadura militar, eles só não vão falar que era Vargas, o que a gente chama de varguismo, matou muito mais do que a ditadura militar. Sim, porque não isso eles não vão falar, não interessa. Vargas é considerado um deus, né? Mas o Vargas foi um dos maiores assassinos que o Brasil já teve. Verdade. Isso eles não vão falar. Aí querem falar de Geisel, querem falar de Figueiredo. Olha, em realidade, eles englobam assim os governos militares como se eles fossem uma unidade, que não foram. Não dá para a gente falar em governo militar, mas em governos, porque os presidentes militares, eles tinham perfis bastante diferentes um do outro. Os governos foram bastante diferentes, mas havia sim uma mentalidade mais ou menos padrão, desenvolvimentista, mas os governos eram diferentes. Não dá para se englobar, mas assim, não há esse interesse em contar a história por esse lado, porque qualquer fenômeno histórico você pode ver por diversos ângulos, e aí, claro, você escolhe o ângulo que te interessa, né? Qual é o problema? E aí vem a questão da escola sem partido, porque eu só não concordo com esse nome, escola sem partido, porque eu acho que tinha que ser escola de todos os partidos, e não sem. Porque não existe pensamento isento. Não existe pensamento neutro. Seja que professor for, seja lá que ideologia que ele abrace, ele sempre vai ser tendencioso no sentido de contar, por exemplo, o fenômeno histórico pelo ponto de vista que lhe interessa. Isso é normal. O problema é que você não tem o outro lado. Não, e eu posso até ser escola sem partido, mas eu influencio na minha maneira de ser, de vestir, de tudo. De tudo. Porque os alunos, eles olham o professor, a professora, como um espelho. E nisso que eu olho o meu professor como um espelho, a forma dele se posicionar perante a sociedade, isso também é um ato político. Exatamente. Vou te dar a palavra. Não, pode falar. Essa questão é exatamente o que você está falando. Quer dizer, a gente influencia com aquilo que nós somos e acreditamos. Não é? O professor também. Até aí é normal.
O problema é você contar uma coisa sobre determinado viés, impedindo o debate e que haja uma visão diferente daquela. Contraponto, Que né? é o que acontece hoje em dia. Não há o contraponto. Você tem uma visão única, hegemônica, né, totalitária, e que absorveu tudo. Então, é aquilo ali que é passado. E nada existe fora daquilo. Não. Esse que é o problema. E o que acontece? Que os professores fazem, não são todos, é claro, que eles acabam por restringir o conhecimento quando só há uma visão única. Enquanto que eu acho que a missão do professor seria mostrar, né, esse caleidoscópio de opções que nós temos, né, todas as matizes, todas as cores. É claro que ele sempre vai puxar a sardinha para a brasa dele, até aí é natural, mas pelo menos ele mostrar para o aluno, tá, as diversas facetas da mesma coisa e permitindo que o aluno desenvolva o seu próprio ponto de vista, que é o que não acontece. Você vê, por exemplo, se você pegar a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, se eu não me engano, lá no artigo 58, diz o seguinte, que ao término do ensino médio, o aluno deve ter sido formado no pensamento crítico. Sim. Quer dizer, o aluno ele deveria poder saber criticar uma determinada coisa, olhando essa coisa sob diversos aspectos. Tanto que Isso até o acontece? ensino médio, dentro das escolas, pouco é levado os alunos a dissertar sobre qualquer assunto. A dissertação é algo praticamente impossível. Não acontece. Não acontece. Não acontece. Aí, quando o cara chega num Enem da vida, ou chega numa faculdade, e aí ele é obrigado a dissertar sobre algum assunto, aí a gente vê aquela chuva de bobagens, de besteiras que eles colocam nas redações. Porque ele não teve um conhecimento, uma visão abrangente da vida. Porque o próprio ensino dele segmentou e levou ele numa direção. É o que o capitão estava dizendo nesse áudio que está lá no grupo que eu vi, que as crianças não sabem nada dos símbolos nacionais, da bandeira brasileira, mas sabe de proletariado, de luta de classes, isso com 10, 11 anos. Por quê? Porque o professor esquerdista botou isso na cabeça deles. Entendeu? Então esse que é o problema. Eu não estou dizendo que isso não pudesse ser dito. Pode. Mas só que você tem que mostrar os outros lados numa questão. Quer dizer, então você segmenta. Isso é uma ditadura. A ditadura do pensamento único. Ou você pensa isso, ou você pensa isso. E o problema é que o professor é o cara que tem a caneta na mão. É o cara que te dá nota. A quem você tem medo dele e não quer desagradar, porque você sabe que desagradando o professor, ele pode te prejudicar. E isso acontece mesmo, o professor persegue o aluno que pensa diferente dele. Então, nesse sentido, eu acho que é válido o projeto Escola Sem Partido. Eu só trocaria o nome para a escola de todos os partidos, onde tudo deve ser ensinado, todos os lados, e não é proibir o professor de ensinar. Aliás, ele pode falar o que ele está falando, desde que ele fale outras coisas que ele não fala hoje. Eles não falam tanto que devem ensinar todas as religiões, mostrar todas as culturas? Sim. Então. Exatamente. Mas o nome, eu ia até te falar, Flávio, o nome, ele hoje está caracterizado como escola sem partido, porque, na verdade, o que há hoje dentro da escola é um único partido. E nós sabemos o que é. Quando a gente vê, né, o Escola Sem Partido, como teve em Minas, né, lá na Assembleia deles, dos deputados lá de Minas Gerais, a luta dos professores, na minha sala de aula teve. Quando a gente falou sobre Escola Sem Partido na aula de Sociologia Jurídica, teve uma professora que dava aula no município de Caxias. Não tem doutrinação, não tem. Tem doutrinação, sabe por quê? O que mais você vê de vídeos na internet, antes até da eleição, do aluno falar, eu vou votar no Bolsonaro, menos 2 pontos, e o aluno colocar o professor para fora. Numa universidade federal, onde estava havendo debate sobre a polícia e o marginal, o aluno ele era policial e ninguém sabia. E ele defendeu o ponto de vista dele, baseado historicamente, pautado dentro da lei. E a professora simplesmente falou o seguinte, enquanto ele estiver aqui, eu não dou aula. Ou seja, ela se recusou. Isso. Ela se recusou e ela desacatou ele, ela xingou ele. Ele simplesmente, no vídeo, ele falou, como é que é? A senhora tá me xingando? A senhora tá me ofendendo dentro da sala de aula?
peraí, eu sou uma aluna aqui, eu tenho que ser respeitado. Não é porque eu tenho um posicionamento diferente que a senhora pode me ofender. E ela ofendeu ele simplesmente não tem problema. Ele meteu a mão na carteira dele de polícia, a senhora tá presa. Eita. Prisão em flagrante. E ele prendeu ela e deu delegacia. Eles foram pra delegacia. Ou seja, eu não posso pensar diferente. Uhum. Se você for dentro de uma UERJ, até nas privadas, vai dentro da PUC. Você vai ver a galera que tá lá. Eu tenho uma colega que ela foi numa palestra na PUC e tinha um professor de história de um partido do PSOL. E ela simplesmente, porque foi questionar ele cortou ela, não deixou ela falar. Foi onde ela falou que ela começou a se desiludir para a esquerda, porque ela falou assim, poxa, eles brigam tanto por liberdade, poxa, eles brigam tanto, né, pela tal liberdade de expressão. A partir do momento, poxa, que eu fui questionar um ponto de vista, ele me cortou, ele não deixou eu falar, que liberdade é essa? Foi onde ela falou que ela começou a se desiludir com a esquerda. É porque o que acontece, Ítalo, Flávio? Muitos acabam querendo colocar uma visão parcial. A gente sabe, falando de eleições de 2018, o que aconteceu? O pessoal tinha um discurso. Bolsonaro é homofóbico, é racista, é misógino. Bicicletista, eletricista. Tudo isso. Ele é isso. E ponto final. Não adiantaria eu, Flávio, você, qualquer outra pessoa argumentar, mesmo falando pessoas que não votaram no Bolsonaro, mesmo pessoas que não votaram nele, pessoas que não apoiariam a candidatura do Bolsonaro. Isso aconteceu muito. Ele é machista, ele é homofóbico, ele é isso, ele é aquilo. Ou seja, uma afirmação. Afirmavam. Eu achava isso de uma crueldade, porque você não pode afirmar algo, mesmo que houvessem declarações na mídia polêmicas da parte do Bolsonaro, mesmo assim. Mas aonde que eles aprenderam isso? Eles aprenderam com um dos pais deles, que foi Lênin. Lênin disse assim, acuse-os daquilo que você mesmo é. Uhum. Então, o que acontece? Você lança a acusação. Qual é a tática básica da esquerda? É lançar uma acusação, fazendo da acusação a própria prova do fato. Então, eu chego para você e digo assim, Fábio, você é racista, sem nenhuma prova. Que já falaram isso de mim uma vez. Sim, então, olha só. Aí o que acontece? Eu falei, eu racista. Você passa a ser racista... Não, mas você passa a ser racista pela própria acusação, sem nenhuma prova. Que eles querem. Entendeu? Então, o que acontece? A Bárbara tá até rindo, porque é incrível isso. Neguinho bota um rótulo em você então, e bota fica. Um rótulo, e o rótulo passa a ser a prova. Porque, olha só, se eu digo... Quer ver? Eu estava ouvindo agora, achei até interessante. Aqui, e ferrou, agora que você falou e neguinho, aí vão falar assim, por que neguinho? Por que não é branquinho? Né? Por que não branquinho? É sempre assim. Aí eu estava ouvindo essa Rádio Foice Web, que tá aqui ainda há pouco, eu fiquei até espantado com ela. Rádio Foice Web, Aí eu fiquei até espantado, porque ela deu uma notícia fantástica. Ah. Eu digo, meu Deus, será que vai chover? Porque ela disse assim, ela falou óbvio, pegou uma pesquisa aí, sei lá de onde, que as cidades onde a guarda municipal é armada, a violência é menor. Ó. E se você assistir um programa que passa na Rede TV às 22h15 do sábado, chamado Risco Total, Operação de Risco. Operação de Risco. Operação de Risco. A maioria dos quadros que mostra são prisões realizadas pelas guardas municipais. É a Guarda Municipal de Itacoaquecetuba, de Campinas, de Cotia, que são municípios ali no entorno da Grande São Paulo. Sim. E dentro de São Paulo também, todas essas guardas municipais têm armas. Que, aliás, tem uma lei federal, 13.000 alguma coisa, que diz que a guarda municipal deve ser armada. Né? Então, quer dizer, aí a esquerda, ai meu Deus, guarda municipal armada. Tá certo. Porque a guarda municipal armada, ela faz batida, prende bandido na rua, né? Porque imagina um guarda desarmado. Ele vê o sujeito tirando o celular de uma criança. Aí o que ele vai fazer? Ligar para 190 para mandar vir uma viatura? Se esse guarda municipal está armado, ele enfrenta o bandido. Não, e até lá o bandido já está a já quilômetros de distância. Isso aí. Então essa história, você quer ver uma coisa que é dita assim pela esquerda e que as pessoas compram, porque não estudam, evidentemente? A guarda municipal é feita para proteger o patrimônio do município, patrimônio público. Verdade. Mas ela não é só isso. Não. É esse o discurso da esquerda que eu estou falando. Veja bem, você conta o fato pela parte que te interessa. Aí você diz que a guarda municipal é isso. Ela é isso, mas não é só isso. Então, aonde tem guarda municipal armada,
a violência vem diminuindo progressivamente pelo trabalho da Guarda Municipal, que está mais perto do cidadão do que a própria Polícia Militar. E aí o que acontece? Botaram lá um especialista. Aí o especialista, não, mas não há uma relação direta, porque a gente tem que ver primeiro a mancha criminal. O que mancha criminal tem a ver com isso? Você vê o discurso para trazer confusão. Ele traz um outro fato que não tem nada a ver com aquilo, entendeu? É a mesma coisa que você dizer para mim assim, poxa, eu tô com o meu pé, eu tô com um calo no meu pé que tá doendo. Eu digo, Fábio, você tem que ver, analisar a meia que você tá usando. Porra, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? É o que ele fez. É o que ele fez. Mas olha só, como de um modo geral as pessoas não têm conhecimento do assunto, mas tá vendo, o especialista falou que tem que olhar a mancha criminal. Aí ele disse assim, aí ele completou dizendo, não, porque em países onde a posse foi restrita, a violência diminuiu. É? Então me diga, que países? Ele não apontou um. Com que base, em que pesquisa que isso aí mostra esse resultado? Ele também não apontou. Você está me entendendo? Estou entendendo. Você percebe como é que é a coisa? Aí você coloca isso no rádio, não aponta nenhum resultado, não deu um dado concreto. Não mostrou um país, não disse a porcentagem que diminuiu com a restrição do posse de arma, não apontou nada. Mas ele lança, ou seja, isso é aquilo que se chama pura retórica. Aí as pessoas ficam aí, abaixa a Rede Globo, abaixa... Gente, a questão não é a Rede Globo. O problema é a baixa intelectualidade do brasileiro que não é capaz de perceber essas coisas. Aí ele compra o discurso. Mas temos que ver a mancha criminal. Não sabe nem o que é isso, mas repete como papagaio o que o outro falou. É a história do tamanho do teu carro ter a ver com a meia que você usa. E é o que acontece assim. Hoje em dia com a hashtag, né? A hashtag, você não sabe nem do que está sendo dito, falado, você não sabe o fundamento. Isso aí você porque a galera não quer ler, a gente vive num país onde a galera não quer ler, um monte de livraria fechando aí, os polos culturais se acabando. Com toda a razão. E aí o que acontece? A hashtag é que está dominando o país. Um dado em base em pesquisa, né? Porque o sujeito lá da rádio web, só retórica, sem nenhum dado fático. Pesquisa do IBGE em 2006. Não sei se a situação mudou. Em 2006, nós tínhamos no Brasil 7% de analfabetos. E 68% de analfabetos funcionais. 68%. É muita coisa. Então, se você somar os analfabetos com os analfabetos funcionais, isso já vai a 75% da população. Flávio, ou seja, 3/4 da população não lê ou lê e não sabe o que foi aquilo que leu. Flávio, não olha só. Não sabe diferenciar uma receita de bolo de uma poesia. Então, esse é o analfabeto funcional. Você bota na frente dele uma poesia de Manuel Bandeira e uma receita de bolo, ele lê as duas coisas e diga assim, me diga a diferença de uma e de outra. Não sei. Ele leu, mas não sabe o que é. E ainda então, quando ele lê, tá arriscado ele dizer que a poesia de Manuel Bandeira, tá arriscado ele dizer que é a receita do bolo. Tem esse caso também. Pode ser. Que o cara troca. Totalmente. A gente vê isso, Ítalo, Flávio, nas redes sociais. Eu já passei por essa experiência. Eu gosto de escrever. E por gostar de escrever, muitas vezes a gente, voltando aqui à dissertação, a gente disserta sobre algum tipo de assunto e dá o nosso ponto de vista. Aí algumas pessoas colocam embaixo assim, Deus é contigo, pastor Fábio. Oi. Eu não tô reclamando da vida, não. Eu tô bem, ok, sem drama. Eu só tô colocando aqui um ponto de vista sobre um determinado assunto, ok? Mas é porque a pessoa não consegue perceber o que você... Depois que ela terminou a leitura, ela entendeu assim, coitado do pastor Fábio, tá muito mal na vida, tá precisando de oração, vamos orar por ele, sofrido. Sabe? Aí é por isso que se inventou um monte de carinha. Como é que não é aquelas carinhas que tem em celular? Emoji. Então, por que você tem que botar carinha? Porque a pessoa não é capaz de perceber pela leitura o que você quis dizer. Ou entendeu? tipo, você dá um fora na pessoa e bota um bonequinho sorrindo. Isso. Né? Porque... Tipo, pra contrabalançar. Tem até dedinho agora, dedinho do meio. Tem. Não ensina aí. Tem. Inclusive, vocês não perceberam, mas mandaram pra mim. Mas tudo bem, mas tem. Oi? Tem, mandaram. Inclusive Jesus. tem. Entendeu? Mas, tipo assim, cara, infelizmente isso acontece. Você para pra analisar
né? Quando você coloca um texto em metáfora, olha, a pior coisa que tem é você escrever em Facebook em questão de metáfora. Eita. Por quê? A pessoa ela não entende a sua metáfora, ela não sabe o que é metáfora Não. e ela já te acusa de alguma coisa. Analogia, então. Quer ver? Isso é pior do que um tiro. Eu falei, né? Eu tava conversando com um grupo de amigos aqui no WhatsApp e eu falei que assistir o Big Brother, pra mim é pior do que tomar um tiro na cabeça. Que tiro foi esse? E aí, o que aconteceu? Você está com um discurso de ódio. Eu falei, gente, Discurso Oi. de ódio. gente, como é que eu vou ter um Meu Deus. discurso de ódio? É quando eu pego e falo que eu quero atirar em alguém. Mas eu falei que, pra mim, assistir o Big... É óbvio que eu não quero tomar um tiro na cabeça. Se eu quisesse tomar um tiro na cabeça, o que eu faria? Eu simplesmente andaria do tanque até a Praça Seca, todo dia. Ai, Pra Pô, quê? essa Tomou um tiro na é cabeça. minha área. Bota outro lugar mais pra longe. Pronto, Você logo na minha área. Miguel Mendes Salazar. Mas Vai eu lá falei... pra Martin Luther King, lá não vai mais Aí apartado. que eu falei, gente, desculpa, mas pra mim assistir Big Brother, eu perder o meu tempo, pra mim é pior do que tomar um tiro na cabeça. Olha, aí falaram que eu estava com discurso de ódio. Aí eu Mas falei, gente, o cara não sabe o que é ódio. E o pior de tudo, Ele não, a sabe, não, ele não sabe o que é discurso e não sabe o que é ódio e nem o que é discurso de ódio. Mas olha só, isso aí, olha o problema que nós criamos. Viu como é que replica? Olha o problema que a gente criou nesse país. Se essa pesquisa do IBGE de 2006 for mais ou menos a mesma coisa, nós temos 3/4 da população que são analfabetos ou analfabetos funcionais. Aí, para essa gente que é analfabeto ou analfabeto funcional, você entregou nas mãos deles Facebook, Tinder, Twitter, WhatsApp. Então, um analfabeto funcional, ele não é capaz de ler o que você escreveu sem te rotular. Exato. Porque ele não entende o que você disse. Ah, se ele está falando mal do Big Brother, é um discurso de ódio. Exato. Entendeu? Porque- Mas isso é o quê? Isso é um analfabetismo funcional. É a incapacidade de entender um texto que está lendo. E aí a pessoa leva aquilo para um lado totalmente diferente E daquilo eu só que falei tá uma frase, eu não disse nenhum texto, eu só falei que Uma frase, já deu pra isso. mim assistir Big Brother, e repito de novo, pra mim é pior do que tomar um tiro na cabeça. Não, e acontece o seguinte, isso daí é uma tática, é um marketing às avessas. Por quê? Eu vou explicar. Porque quando você fala a palavra Big Brother, você já acende lá na cabecinha de alguém uma luzinha. E no Brasil isso funciona muito, que é o marketing às avessas. O político, isso acontecia com o Paulo Maluf da vida, com outros políticos que a gente vê por aí, que é o quê? Todo mundo falando mal, mas no Brasil, como as pessoas não conseguem entender e não conseguem raciocinar, aí é como se fosse um marketing às avessas e só fica na tua cabeça o nome daquela pessoa. E aí muita gente diz, não vejo, fora Globo, Globo lixo. Mas por que o Ibope continua alto? Isso, por que continua? Se tem tanta hashtag, sei lá mais como é que você chama essa bagaça toda, a Globo lixo, Globo isso, Globo aquilo. Gente, a Globo está cumprindo o papel dela, para bem e para mal. Entendeu? Se você não gosta, não assista. Agora, o que eu acho que o pior, a questão não é assistir ou não, é não ter capacidade crítica de perceber a manipulação. Eu estou contando um caso aqui, gente, isso é uma tarefa árdua para a vida toda. Até hoje eu estou tentando me livrar do analfabetismo que tem dentro de mim. Todos nós. Isso é uma coisa que está latente, está entranhado, é cultural. É uma luta constante. Eu trago isso dos anos 70, do princípio, que na época era primário, ginásio. Quando eu entrei na escola, foi o ano que acabou a admissão, que os mais antigos que eu, sabe o que era? Você não passava do primário para o ginásio sem fazer um ano de admissão, para você poder ter condições de estudar um ginásio. Era um reforço, uma coisa, aquilo foi cortado. Então você vê, a minha irmã para estudar na Alemanha, ela fez um ano de preparatório na faculdade. Olha aí. Ela e outros alunos, porque eles sabem que quem vem do terceiro mundo, o ensino é fraquíssimo. Sim. Não teria condições de acompanhar o ensino lá na Alemanha. Então você tinha que fazer um preparatório, era uma coisa assim de você entrar numa academia para ir se preparando para um exercício mais pesado. Então nós tínhamos aqui no Brasil a admissão. No ano que eu entrei na escola, 1970, foi o ano que acabou a admissão, tinha acabado. Isso um desastre que o governo militar fez,
né? Porque, bem ou mal, o governo militar conseguiu fazer uma coisa que ninguém conseguiu fazer, foi o ensino para todos. Tá tudo bem, que a qualidade caiu muito, mas pelo menos as pessoas tinham escola. E que antes não, o ensino era bom, mas era para uma elite, para classe média e média alta, pobre não estudava. E aí todo mundo passou a ser franqueado o ensino público, mas de péssima qualidade. Então aquilo marca você lá na tua infância e aquilo vai te acompanhar pela vida toda. Para sair de dentro de você, esse analfabetismo que foi instalado em mim, é um processo para a vida. Para você ir tirando aquilo com muita luta, com muita dificuldade. Eu me recordo, Fábio, quando eu tinha 15 anos, aí eu fui sempre estudando escola pública, e aí eu fui fazer um curso particular, uma escola particular preparatório para o Cefet, que é a escola federal aqui de química e de outras coisas, né? Mecânica, megatrônica, eletrônica, eletrotécnica. Aqui no bairro do Maracanã, no Rio de Janeiro. Rapaz, então de tarde eu estudava na escola pública e de manhã nesse cursinho. Eu fiquei abismado com as coisas que eu nunca tinha visto na vida. E que eram matérias que teriam que ter sido dado de todo aquele período. Eu não sabia nada. Ali eu já estava descobrindo meu analfabetismo. Eu entrei em crise e eu acabei tendo que largar, porque senão eu ia perder até o ano letivo. Acredito. Porque de tanta confusão que aquilo fez na minha cabeça. E aí tinha um menino lá, que ele era um inglês que veio com a família, o pai era missionário. Sim. Ele morava no Brasil e estudava. Eu não tinha a menor noção do que era isso. Né? E ele falou, eu sou batista. Eu sabia lá o que era ser batista. Mas o garoto falava até bem o português. Ele, pouquíssimo tempo que estava aqui, aprendeu o português, estava estudando lá, porque ele queria continuar dando sequência nos estudos dele aqui no Brasil. O pai veio para cá. A capacidade dele, a capacidade do garoto era extraordinária. E ele falou assim, olha, eu lá no meu país, lembro dele dizer, eu era um aluno muito ruim. Eu pensando, meu Deus do céu, o cara era muito ruim, para mim ele é um gênio. Se ele é muito ruim, eu sou o protozoário de uma ameba. Entendeu? Eu não consigo ser nem a ameba, eu sou o protozoário da ameba. Então você vê. E ele disse que ele era muito ruim em Londres. E o cara chegou aqui, 3 meses que estava aqui, falava português fluentemente comigo. Mas uma coisa que a gente nota, que os estrangeiros, quando chegam aqui no Brasil, eles aprendem o nosso idioma com uma rapidez fora do comum. Por causa do processo educacional que eles têm lá. Que eles já têm. Abre a tua mente, que eles têm, porque traz aquilo de berço. Já vem dos pais. Já vem no DNA, né, amigo? Vem DNA também. Nós temos um problema aqui que o QI do brasileiro hoje é abaixo da média mundial. Então, isso é um fator também complicador. Tristeza, meu Deus do céu. Né? Agora, a boa notícia é que QI também se aumenta. QI é genético, mas ele também é construído. Então, ele pode ser aumentado. QI do brasileiro? É abaixo do brasileiro, mas como é que você quer o brasileiro com QI decente a partir do momento que a gente tem uma peça onde uma mulher fica de perna aberta pelada com um monte de barata? Porque isso é chamado de cultura. E o Whindersson vetou. Isso aí. Essa que é a nossa cultura. Não, a nossa cultura é que em museu. Gente transando com animal, zoofilia, essa é a nossa cultura. É isso que eles querem implantar. Desculpa, eu sei que eu tô numa rádio evangélica, mas é uma cultura de merda. E infelizmente é o que acontece. Essa é a nossa cultura. Mas não era assim, Ítalo. Isso não era assim. Isso é um processo dos últimos 40 anos. Não era assim. Você vê isso refletido em todas as áreas do conhecimento, inclusive na igreja. Se você pegar, por exemplo, uma coisa que todo mundo gosta, música, se você pegar as letras da música de hoje, compara com as letras por exemplo, eu achei ele como pessoa alguém horroroso, mas como letrista e músico fantástico. Compara as letras das músicas de hoje com as letras, por exemplo, de Chico Buarque, com as letras de um Tom Jobim. Olha a construção melódica e olha a letra de Águas de Março de Tom Jobim. E o pessoal daquela época, dos anos 60, acompanhava aquilo com facilidade. Sim. Hoje a gente tem Jojo Todinho. Hoje você tem Jojo Todinho, é isso aí. Entendeu? Que tiro foi esse? Mas Então você vê. Aí de um lado você tem Águas de Março, de outro você tem Que Tiro Foi Esse? Então, aí você vê mas isso foi um processo proposital. Porque se você quer implantar a revolução num país, um dos meios é destruir a autocultura. Se você pegasse a primeira metade do século passado, Carlos Gomes ia para a Praça Tiradentes, está lá o teatro que leva o nome dele, que eu conheço lá bem o teatro dele, senão precisa de reforma.
Mas assim, ele ia para a praça. E para se apresentar, a Ópera Guarani era encenada na Praça Tiradentes. E quem é que estava ali? A elite cultural do Rio de Janeiro? Não, o povo, rapaz. O povo participava, o povo gostava de ópera. O povo prestigiava. Heitor Villa-Lobos, ele nunca se considerou um compositor clássico. Ele diz, eu sou popular. E as pessoas ouviam a obra de Heitor Villa-Lobos. Isso tudo foi retirado por um processo de desconstrução da alta cultura. Para implantar isso aí. Jojo Todinho, Vai Malandra, não sei o que lá, essas coisas que tá por aí no... Não, mas isso é verdade. Não dá, deixa para azeitona que ele gosta. Você quer ver uma prova disso? Você pega... Eu tava dando uma olhada na internet, né? Geralmente, precisa entrar no tema, gente. As crianças de certos países conhecem os museus e a história das suas forças armadas e das suas polícias. As crianças de como os Estados Unidos, como a Espanha e alguns outros países. Você vai aqui no Brasil, pergunta quantas escolas, sem ser os colégios militares, claro, quantas crianças conhecem, já foram no Museu da Polícia Militar. Eu já fui porque meu pai me levou. E porque o meu pai é policial militar. Eu fui. Mas você pergunta quantas escolas vai levar no Museu do Exército? Não vai. Não. No Museu da Marinha? Não leva. Não e vai. aí é que tá. A gente precisa hoje de um resgate de valor. E a gente não tem. É isso aí. Porque a cultura do Brasil... Ela foi degradada. Degradada, e a mídia passa o quê? Ser militar, para muita gente, é ser fascista, ser militar é ser retrógrado, ser militar... Verdade. Então, é isso que é passado. Por isso que as crianças, os jovens, os adolescentes não querem saber disso e acabam rejeitando de alguma forma, né? Verdade. Falando do tema de hoje, falando aqui sobre STF, falando sobre tudo isso, Flávio Bolsonaro está chegando agora, não sabe do que a gente está falando, o tema de hoje. E você pode participar pelo telefone 24470773. Estamos aqui direto na live do Facebook, facebook.com/Rádio Betel. Isso aí, Alô, Facebook, estamos ligadinhos aqui com vocês, tá bom? Obrigado pela audiência da nossa live, hein? Tá bombando. O pessoal tá gostando lá. Obrigado pela audiência da nossa live. E compartilhe mesmo. Flávio Bolsonaro pede e STF suspende investigação sobre Queiroz. E aí? Você acha que o fato do Flávio Bolsonaro pedir a suspensão da investigação denigra a imagem dele, Flávio França? Não, eu acho que não. Porque, veja bem, existe motivo jurídico para isso. Não é uma coisa assim, se ele faz um pedido desse, não é tipo assim, eu quero que suspenda a investigação porque eu não estou gostando. Porque está me prejudicando a minha imagem. Não, tem motivação jurídica para isso. Por quê? A gente parte de um outro problema também, que acontece muito na nossa época, Sim. Não só com o Xará Bolsonaro, com qualquer outro, inclusive com a esquerda. Que quando a esquerda reclamava disso, eles têm razão. Nisso eles têm razão. É esse denuncismo que a gente vive. Então, você tem aqui um cheirinho de uma coisa ilícita. Aquilo é lançado nos 7 ventos como um fato consumado. Isso aconteceu muito com a esquerda também. E quando eles reclamam disso, eu reclamo junto com eles estão certos. O que acontece? O COAF, que é o Conselho não me lembro, de Administração Financeira. O COAF pega informações que são sigilosas e aquilo eles lançam ao vento. Entrou um cheque de tanto, entrou um cheque. Eles não poderiam ter feito isso. Porque isso está acobertado pelo sigilo bancário. Entendi. E aí é fácil, mas como é que a gente vai ficar sabendo? Eu pergunto para você, se me ouve, se você gostaria que todo o seu movimento bancário fosse amanhã colocado aí no noticiário. Aí tá lá, aparece lá o cartão de crédito passando lá, indo para o motel. Você ia gostar disso? Aparecer lá o nome do motel, cartão de crédito. O meu ia um pena de mim. Entendeu? Mas assim, maneiro. Porque eu sei, me desculpe, eu sei que eu fui apelativo agora em falar do motel, mas eu queria propositalmente eu queria chocar a sua consciência. Por quê? Porque quando a gente fala de coisas sexuais, as pessoas se ligam com mais facilidade. O que ocorre? Toda a nossa movimentação bancária, imposto de renda, isso tudo está debaixo de sigilo. Num processo judicial, Fábio, quando a gente pede a quebra disso aí, a apresentação,
Se o processo era público, o juiz coloca ele sob sigilo. Por quê? Porque no processo público, em tese, qualquer um pode pegar e ver. Mas se ali tem as informações financeiras de alguém, isso não pode ser aberto ao público, porque isso faz parte da tua vida privada. Eu não tenho que saber com o que você gasta ou deixa de gastar o seu dinheiro. O dinheiro é seu. Agora, se houver ilícito, qual é o processo? Havendo possibilidade de uma movimentação ilícita, o Ministério Público pede, quer dizer, o COAF apresentaria isso ao Ministério Público, ó, isso aqui tem cheiro de maracutaia. O Ministério Público olha e diz assim, realmente, vai ao juiz e pede a quebra do sigilo. Aí agora, com a quebra do sigilo, vai se saber exatamente o que se movimentou e para onde foi. E aí se instaura-se o processo criminal. Lá no final, depois de verificado que o sujeito é culpado porque aconteceu aquilo e aquilo outro, agora você libera isso para o público. Esse seria o certo. O que está acontecendo hoje no Brasil? Você, de início, né? Como é que a gente gosta de falar lá? Ab initio, ou então ab ovo, né? Ab ovo. Você de início, já joga tudo ao vento. Olha, saiu da conta do fulano tanto que foi para a conta do Beltrano e pegaram um cheque que foi datado de não sei o quê. Isso é absolutamente ilegal. Vale para o caso do Queiroz, como vale para o caso de todos os outros assessores, de outros deputados aqui da Alerj, que teve gente do PT, que não foi 1.200.000, foi 49 milhões. Chiquinho da Mangueira E tantos outros. Você não pode fazer isso. O COAF está cometendo um ato ilegal. Que é Agora, Flávio, a gente sabe muito bem que Bolsonaro no poder, isso daí ninguém ia devastar. Mas claro, você vê, portanto, que o foco... Falei de novo, Bárbara, hoje eu tô politicamente incorreto, falei de novo Neguinho. Neguinho. Vendo? Então. Olha o racismo, hein? Como diz o Orsino, não dá nem mais pra falar que é o samba do crioulo doido, né? Não pode. É o samba do afrodescendente com Com transtornos problemas psicológicos. É isso aí. Tudo agora. É o bolo Dá nega problema. maluca também, não pode Não mais. pode, Não mais. é o nega bolo maluca. afrodescendente que usa tarja preta. Que mundo idiota que a gente construiu. Mas, enfim, o que acontece? Porque essa sanha toda na questão do Queiroz, que se você for ver em relação a valores, o dele é um dos menores. Em relação a... Eu não estou dizendo que não tenha que investigar, tem sim. Mas você vê que a questão, o foco é Bolsonaros, a família como um todo. E né? já levantaram E não se dá hoje o uma destaque dos matéria, outros. já levantaram uma matéria, o quê? Falando de 2017, aonde o presidente Bolsonaro, junto com o Flávio, lá do lado dele, ele gravou um vídeo, e nesse vídeo ele é contra o foro privilegiado. E isso daí está indo de encontro a toda essa questão, falando justamente que o Flávio, por ter o foro privilegiado, não ser investigado. Esse é o segundo aspecto da questão. Como ele tem foro privilegiado, óbvio que agora você vai legislar em causa própria, né? Ele vai querer que isso seja investigado pelo STF, que é para nunca mais a gente saber nada do que vai acontecer. É o fato lamentável. Mas, assim, dizer que, de alguma forma, ele tomou alguma atitude ilegal por aí fora, não tem. Está tudo acobertado pela lei, tem sua base jurídica, porque foi revelar coisas que são sigilosas, que teriam que ser feitas lá no curso da investigação, não o COAF tomar a iniciativa de sair dizendo qual foi a movimentação bancária do próprio Queiroz, não poderia fazer isso, e como não poderia fazer de nenhum dos outros. Mas você sabe por que isso aconteceu. Sim, veja bem, isso para nós que estamos do lado de cá, a gente quer saber dos fatos. Para a gente é interessante, mas do ponto de vista legal não é correto. Então, quer dizer, agora, se isso vai trazer prejuízo à imagem dele, eu ainda não vejo nesse aspecto. Pode ficar, veja bem, todo ser humano tem as suas incongruências, né, seus atos falhos, suas dissonâncias internas. Então, ontem você era contra o foro privilegiado, hoje você quer se beneficiar dele, isso faz parte das contradições humanas. Mas
dizer que isso por si só vai prejudicar ele, não. Até porque eu acho que ele vai começar um mandato que ele vai ter muita coisa para brigar, fazer em prol do povo brasileiro. E eu acho que isso, no final das contas, vai Eu só acho suplantar preocupante, toda essa Flávio, história. porque o início de um mandato, já com uma questão dessa, isso daí já é Mas uma... ele não está no executivo. Eu acho que se tivesse no executivo é pior. Porque no legislativo, você vê, Renan Calheiros tem 9 inquéritos nas costas e quer estar brigando para ser presidente do Senado. Por quê? Porque ele sabe que aquilo lá está noutra esfera, ele vai ser presidente no Senado e vai fazer tudo o que ele quer fazer. Que justamente a bandeira do Bolsonaro, a bandeira do Bolsonaro era uma bandeira de honestidade, uma bandeira contra a corrupção. E vai continuar sendo, só que é aquela questão, o que acontece? O Flávio, sobre a questão, Fala aí, Ítalo. sobre a questão do Flávio, o Flávio ele é empresário também, ele é advogado, né? Foi deputado estadual, se eu não me engano, acho que por 2 mandatos. Flávio, ele também é empresário. E o que acontece? Ele tem várias empresas. Uma das franquias que eu sei que ele tem é da Copenhague. É um chocolate, né, que não é nosso, né? E ele é uma das franquias que ele tem. Isso Tá ganhando quanto a Copenhagen? Olha, eu sei que a franquia não é barata. Por falar em Não é Copenhagen, eu cheguei aqui hoje dando trufa para todo mundo, a sua trufa. Aí, Poxa, vendo? obrigado. Ó, então, Isso é só na Rádio é do braço Betel. da Copenhagen, Não, essa aqui é nossa, essa aqui é nossa. mas é um braço. É um braço. E o que acontece? Ele tem, provavelmente, deve ter mais de uma conta CNPJ de outras empresas que ele tem. E aí o que acontece? Vamos lá, qual é o perigo? Por que eu sempre digo, né? Eu fico muito triste porque a classe da minha amiga Bárbara perdeu a credibilidade de uma certa forma. Porque o que acontece? Qualquer notícia ela é tendenciosa. Eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que numa conta dele, da franquia, tem uma movimentação anual de R$250 mil. Correto? Correto. Uma das franquias. Aí vamos lá. Vamos supor que na outra franquia tenha movimente anualmente 150 mil. E na outra franquia movimente 100 mil. Aí você imagina os extratos. Aí vamos supor, ele como empresário e dono das franquias, ele pode sim pegar a partir do momento que ele tem o capital de giro das determinadas empresas dele, quando ele pode sim pegar o lucro e transferir para a conta pessoal dele, que não é crime nenhum, como diversos empresários fazem. Aí vamos lá. Vamos supor que, né, com essas investigações da Coaf, eles peguem e façam assim, transferências das empresas de Flávio Bolsonaro, há uma transferência de R$200 mil só para a conta dele. Ué, transferência de empresa já soa como uma lavagem de dinheiro. E aí é que está o X da questão. A mídia, ela é tendenciosa e ela tem partido. Sim. E aí o que acontece? Quando você chega, quando a investigação ela não tem sigilo, ela fica totalmente desprotegida. E na verdade é a vida pessoal dele que está ali. Ele não tem que informar, o que ele tem que informar, quanto ele ganhou, quanto ele paga de funcionário e quanto ele lucrou, ele tem que informar isso para a Receita Federal. Não é para a mídia não tem direito de saber da vida particular dele. A mídia não tem que saber extrato bancário, isso é uma coisa sigilosa, como o Flávio falou. E aí o que acontece? O jornalismo, principalmente Rede Globo, que é oposição ao governo Bolsonaro, tanto que a CNN está vindo para cá e vai se juntar com eles. Mas quando isso soa, e nossa, o Flávio Bolsonaro, numa das franquias dele, ganhou de lucro R$250 mil anual. E tá lavando dinheiro. Porque soa assim. E hoje, né, no Brasil, né, que é o país rei da corrupção, o que acontece? Qualquer notícia mal dada ou dada de forma tendenciosa, não vão pegar pesado com ele, Não, vão e a bater gente nele. sabe que no Brasil é o seguinte, ganhou dinheiro, você já é visto com maus olhos. Exatamente. Pode com ser até certeza. dinheiro honesto, Não, mas sim. você vai ser visto com maus Não, olhos. exato. Sim. Então, o que eu sou a favor é o seguinte, eu sou a favor que as investigações sigam, sim, porque eu acho que se o Queiroz, né, lembrar bem que o Queiroz ele é um policial militar, Queiroz ele é um policial que trabalha com carros importados, Queiroz, para quem não conhece, né, Queiroz foi segurança do ex-vereador assassinado, Nadinho, do Rio das Pedras. Ah, é? Foi segurança dele. Então, foi segurança do ex-vereador Nadinho, né, que foi assassinado, né, que até hoje também é um caso que eu tenho curiosidade de saber, e foi arquivado. Oi, caiu aqui, peraí, deixa eu ver. Eu queria saber o porquê que a morte do vereador Nadinho foi arquivada. Caiu aqui, pega aí, né? Ítalo, por favor. Falam tanto de Marielle... Falam tanto de Marielle, mas eu queria saber até hoje por que o inquérito, né, do vereador Nadinho, né, a Ô, investigação Ítalo, sobre a morte dele foi Você arquivada. tem escolta para quando sair da rádio? Não.
Então, Não. deixa quieto. Mas se eu assumisse, você pode ter certeza que se eu assumisse uma posição de governo do Estado, seria uma coisa que eu iria mexer os meus pauzinhos, sim, para dar uma satisfação e o porquê. Por que até agora não tem uma explicação? Marielle tá aí toda hora. Não que não tenha que ter. E o Amarildo? Cadê o Amarildo? Cadê o Amarildo? Tem umas perguntas que não quer calar, né? Cadê o dinheiro da ONG do Amarildo, né? Que só foi 60 mil para a esposa do Amarildo, né? Para onde foi o dinheiro da ONG, né? Que o dinheiro era para ir para o Amarildo, mas a ONG ficou com um pedaço e depois parte desse dinheiro, coincidentemente, foi para a conta do senhor Marcelo Freixo. E também até agora não tem explicação. Mas vamos lá. Relacionado a isso, eu acho que tem que ter as investigações, sim. Tá? Tem que ser dada uma explicação. Acho que tem que ter sigilo, sim, porque qualquer notícia mal dada pode agravar um problema de manchar a imagem, de repente, de uma pessoa que Mas até você então acha, ele é Ítalo, culpado. que com toda essa questão da corrupção no nosso país, tantas denúncias, delações, tudo que tem acontecido no nosso país, o fato de deixar quieto e de não denunciar e de não falar e de não tocar no assunto, isso não seria ruim para o nosso país? Não, ele tem que ser investigado. Eu votei nele para senador eu votei nele, ele foi o meu primeiro senador. Então eu votei nele. Se eu acho que se existe algo que tá errado de ambas as partes, tem que aparecer. Se não tem nada errado, tem que ser dada uma explicação. Senhor Queiroz ou Flávio tem que dar uma explicação plausível. E eu quero o seguinte: eu quero que as coisas fiquem claras, porque a partir do momento que não tiver, por exemplo, ele foi considerado inocente, não tem mais nada, ok, show, ele vai dar continuidade ao trabalho dele. Agora, a lei não pode só valer para uns e para outros, não. A lei, ela é para todos. Todo mundo. A lei é para todos. E eu, como eleitor dele, já cheguei nas minhas redes sociais e cobrei. Eu quero que tenha explicação. Porque se eu cobro do Lula, se eu cobro da Gleice Hoffmann, se eu cobro do Renan Calheiros, se eu cobro do Temer, eu tenho que cobrar do Flávio também, porque eu votei nele. Eu tenho não só a obrigação de cobrar, não só como cidadão, porque eu votei nele. E eu quero que ele tenha, de onde vem esse dinheiro? De onde? De onde é esse dinheiro? Esse dinheiro tem que ter uma explicação. Que o senhor Queiroz apareça e explica, olha só, a questão é a seguinte, eu trabalho com carros importados e eu vendo Lamborghini, eu vendo Ferrari, eu vendo Passat, eu vendo Z4, eu vendo Jaguar. E a questão é a seguinte, esse dinheiro da movimentação tem que se ter uma explicação plausível. E se tiver algo errado, que cada um seja punido a rigor da lei. Flávio, existe uma regra, uma lei, alguma coisa nesse sentido, que funcionário público não pode ser dono de empresa, se é que eu não esteja enganado. Depende. Gostaria que você colocasse isso, por quê? Porque a gente vê que alguns funcionários públicos, eles não podem ter empresa. E a gente vê que vários políticos, deputados, senadores, todos eles praticamente são empresários. E isso é que implica também, né? Porque você tendo empresários nesse ramo político, você acaba implicando e você acaba misturando as estações, mistura tudo. Você não sabe o que é que vem da empresa, você não sabe o que é propina. É como se fosse um samba do crioulo doido e isso daí é que traz essa confusão. Eu acho que é isso mesmo, é um samba do crioulo doido. Porque, assim, se você pegar, por exemplo, na área do direito... A Bárbara alertando que a gente não está sendo politicamente correto. Pois é samba do afrodescendente com distúrbio neuropsiquiátrico. Eu vou chamar de samba do neguinho doido. O que tem? Vai me prender por causa disso? Se você pegar, por exemplo, na área do direito, um defensor público, que ele, para ser defensor público, primeiro foi advogado. Defensor público não pode advogar, ele não pode ter um escritório, não pode advogar. Mas o procurador do Estado, que é o advogado do Estado, pode. Ele só não pode advogar contra o Estado. Por quê? Eu não sei. Eu não sei te explicar isso, Fábio. Então, assim, tem categorias que não podem. Sim. Não podem acumular aquela atividade com nenhuma outra. Você vê, por exemplo, o juiz. O juiz, a única coisa que ele pode fazer, além de ser juiz, é ser professor. Portanto, que o Moro, para ser ministro da Justiça, teve que ser exonerado do cargo de juiz, deixar o Poder Judiciário para ser ministro da Justiça, porque agora ele pertence a um outro poder, ao Poder Executivo.
Então, isso varia dentro do serviço público, varia conforme a classe do servidor. Sim. Né? Policial militar não pode ter segurança. Policial militar não pode. Mas o que é muito comum? O servidor, até pelas relações muitas vezes privilegiadas que ele tem, ele cria uma empresa, uma sociedade empresária que não está no nome dele, está no nome de parente. Vou te dar um exemplo. Há uns 30 anos eu conversei com um sujeito que ele vendia material de incêndio. Sim. No Rio de Janeiro, ele falou que todas as empresas que trabalhavam com venda de material de incêndio, ou seja, extintores, sprinklers, mangueira, aquelas coisas todas, todo o aparato para prevenir incêndio, todas elas eram de coronéis bombeiros. Todas. Só que não estava na mão deles diretamente. O nome deles não constava no estatuto social da empresa. Estava o nome que é da mulher, do primo, do parente. E a cidade do Rio de Janeiro, pelo menos naquela época, ela era loteada. Então, por exemplo, você é um construtor que quer levantar um prédio aqui onde nós estamos, né? No bairro da Freguesia, na capital. Então, aqui o que acontece? Você só podia comprar material de contra-incêndio com a empresa X, porque era responsável por essa região. Havia um acerto entre eles, entre os coronéis bombeiros, donos das empresas. Havia um acerto. Então, se você quisesse construir um prédio lá no centro da cidade, já era uma outra empresa responsável. Então, quer dizer, a cidade era fatiada em feudos nas mãos de empresas ligadas a coronéis bombeiros. Né? Então, você vê. Por quê? Porque havia uma proibição. Ele, como coronel bombeiro, como bombeiro, de um modo geral, não podia ter uma empresa. E ainda uma empresa que está dentro do ramo de atividade dele. Né? Mas aí estava no nome da mulher, estava no nome de A, nome de C. E o que acontece? O Corpo de Bombeiro detém o alvará de liberação do negócio. Olha aí. Então, quer dizer, como é que você vai dizer assim, eu não vou comprar na empresa do fulano? Se você não comprar ali, você não vai ter o alvará. Então, um grande esquema de corrupção por trás disso tudo. Tá? Isso foi há 30 anos, não sei como está hoje, se é igual, se é pior, não tenho a menor ideia. Continua igual, Flávio. E eu vou te dar outro exemplo também. Continua igual, não só nessa questão disso, mas como em muitas empresas, né, que hoje, você sabe, os condomínios que a gente tem, Barra, Recreio, Zona Sul, todos esses condomínios geralmente têm piscina. E todos esses condomínios existe um funcionário, que ele é o guardião de piscina, que ele faz um curso no Corpo de Bombeiros, exato, ele faz um curso no Corpo de Bombeiros e ele ganha a credencial onde ele pode trabalhar exercendo. Essas empresas, geralmente, muitas delas são de coronéis bombeiros, são de sargentos e oficiais bombeiros. Porém, não é no nome deles, é no nome da esposa, é no nome da sogra, é no nome da filha. Então, e hoje laranja, né? E hoje continua. Enfim, e muitos deles também têm lojas. As lojas que cedem o material para limpeza de piscina, consertar as bombas, também são deles. Eles muitas das vezes estão na mão deles, eles têm loja. Então, isso não só acontece. As pessoas falam, corrupção só na PM, gente. Corrupção só não acontece na PM, não. No bombeiro também tem corrupção. A corrupção está instalada. Eu já vi colegas de precisar de um alvará e escutei casos do seguinte, tá? O seu alvará é 15 mil, tá bom? A gente libera, porque só quem libera o alvará é o bombeiro. E essa empresa, para funcionar, ela teve que pagar. Sim. Para ter o alvará. Essa coisa de liberação de alvará lugar. fazem verdadeiras fortunas com isso. Dizem, inclusive, que um dos políticos da família Brazão, que não me vem o nome agora, eles ficaram responsáveis pelaquela empresa que quando querem colocar, os donos de postos de gasolina, eles têm que colocar, quando eles querem colocar gás, kit gás, você tem que ter um alvará. E existe uma empresa determinada, um órgão, que libera. Eu escutei, sim, até um amigo agora que estava na mão de um deles, e é o seguinte, era 100 mil para cada dono de posto de gasolina para liberar, senão eles retardavam, e você nunca colocava gás. Ou seja, além de todos os impostos que o dono do posto de gasolina paga, ele ainda tem que pagar no alvará, uma coisa que é direito dele, ele tem que pagar 100 mil reais. Um dos políticos da família Brazão, que eu não me venho o nome agora, eu sei que era um deles, que teve envolvido com a política. Enfim, deixa quieto. Era um dos responsáveis.
E eles que liberavam. Agora você imagina Então, quantos Ítalo, postes no Rio de Janeiro tinha Sem querer gás? te cortar, já te cortando, que são 1h30, eu preciso ler a participação dos ouvintes. Isso, então. Antes que te matem, eu prefiro ler a participação dos ouvintes. Vamos lá. Então, aqui, recapitulando, para você que é ouvinte, ligou agora, não sabe do que a gente está falando, porque, assim, muitas coisas estão sendo ditas, né? Opa, então, vambora. De frente com o Ítalo. Flávio Bolsonaro pede e STF suspende investigação sobre Queiroz. A gente está perguntando hoje para o ouvinte se você acha que o fato do Flávio Bolsonaro pedir a suspensão da investigação denigra a imagem dele, sim ou não. Lá no Facebook, na postagem do dia anterior, o Júlio César Galvão diz: sim, eu entendo que essa decisão mancha a imagem não só dele, como a do pai também. O Tony Ferreira diz: sim, por conta de todo esse suspense, vou sair em defesa do pastor Tuca e dos crentes, que eu não chamo de crente, eu chamo de valentes, porque ser crente é muito difícil. Trancar as portas não é sinônimo de incredulidade, e sim um ato de prudência contra enxeridos invasores atrevidos. Incredulidade é achar que um cadeado ou uma arma vai garantir a segurança. Espero que um dia você seja um crente paraquedista, para que quando você pular do avião, não haja com hipocrisia, como você falou. Tenha fé e não use o paraquedas. Ele está dizendo isso para quem? Debate de ontem. Ah, tá. Ele aproveitou para falar do debate de ontem, que a gente estava perguntando se o ouvinte era a favor do porte de armas. E o Tuca disse que assim, que ele não era a favor e tudo mais. Aí um ouvinte pegou e falou assim para ele: então, Tuca, por que você fecha a porta da sua casa? Por que você fecha a sua janela? Dorme com tudo aberto. Aí, enfim, aí ficou uma discussão dessa. A Lucileide Oliver diz o seguinte: sim, se todos... Só recapitulando mais uma vez, que o Orsino sempre me chama atenção, a pergunta do dia é: você acha que o fato do Flávio Bolsonaro pedir a suspensão da investigação lá sobre o Queiroz denigra a imagem dele, Flávio Bolsonaro? A Lucileide Oliver diz: sim, se todos devem ser investigados e punidos, e ele sempre pregou isso, por que deverá ser diferente com ele? O nosso presidente Bolsonaro está cercado de lobos com capa de cordeiro. Devemos continuar em oração por ele todos os dias. Alguém quer comentar? Não, mas olha só, talvez ela não tenha entendido. Ele não está querendo que não seja investigado. Ele só conseguiu que essa investigação seja tocada pelo responsável, que é o Marco Aurélio. Sim. O ministro Marco Aurélio, quando voltar de férias, vai dar sequência nisso. Entendeu? Então, não é assim: eu vou entrar com uma medida judicial para bloquear essa investigação. Não está acontecendo isso. Tá? Ele só está dizendo assim: quem vai decidir isso é o ministro responsável, que vai ser o Marco Aurélio dentro em breve. É só isso, é só uma questão de tempo. Mas ele não está de nenhuma forma tentando impedir a investigação. E lembrar bem que se não fosse suspenso agora, as provas que tinham poderiam ser anuladas, tá? Porque eu sei que muitos ouvintes não têm conhecimento do direito, mas o Flávio sabe disso. Se não tivesse sido suspenso agora, as provas que conseguiram até agora, elas poderiam ser anuladas, ela teria um descatrave, ia ter anulidade, e aí ficaria mais difícil ainda de investigar. Agora, só foram 9 depósitos para o Queiroz, né? E a movimentação era intensa nas contas do Queiroz. Então, Bárbara, o Queiroz tem que explicar aqui. isso, eu espero. Tomara, né? Porque foi para o hospital, né? Ficou doente, teve toda uma história toda nebulosa, né? Uma não coisa foi assim. Ele não foi as duas Estava vezes ao internado, Ministério Público. Aí estava internado. Depois fizeram um vídeo dele dançando com scalp no braço, né? Tomando soro e dançando. Coisas que acontecem só no Brasil, né? Coisa. Bárbara, mais participação, que hoje é Sim. sexta-feira, é dia de Laço de Ouro. Exatamente. O Danilo da Costa diz: essas coisas só revelam que a velha política continua funcionando com toda a força. Triste demais. Edna Cândido diz: quem não deve, não teme. Brasil está passando por uma grande faxina, então vamos sacudir e limpar o tapete. O Jorge Tardelli diz: isso faz parte do processo, uma liminar provisória, matéria tendenciosa. Quem pede isso são os advogados de defesa. A Vivi Cunha diz: pensamos no PT. Queiroz movimentou, petistas roubaram. Não denegriu a imagem deles quando Chumazinho
canetava. Acha mesmo que a imagem do Flávio Gilmarzinho. vai ser denegrida? Só os petistas irão achar que a imagem dele está denegrida. Benjamin Chacal diz, não, esse processo Furna da Onça foi feito somente para prejudicar e tumultuar o início do governo do Bolsonaro pelo pessoal do PT. Tanto que a imprensa só fala do Queiroz. O processo agora está com o STF, Bolsonaro será chantageado. Li que ontem foi divulgada a lista do BNDES. Alguma coincidência? Espero que o presidente cumpra sua palavra de campanha e governe para o povo. Olha o STF aí, minha gente. Mas o STF, em alguns casos, tem uma moralidade excessiva. E para outros casos, eu vejo uma complacência fora do comum. A gente não sabe esses dois pesos e duas medidas, né? Como é que o Renan tem 9 inquéritos lá há 10 anos e até hoje isso não anda? 10 anos o inquérito. E não anda para lugar nenhum. Então, e outros que passaram à frente já teve solução, gente presa, e o do Renan não anda. Agora, um ouvinte falou assim, isso aí é a marca da velha política. Agora, sim, nós não podemos ser ingênuos em achar que com uma canetada e, sei lá, como dizia o Collor, que eu vou matar o tigre da inflação com um tiro só. Né? Que vai ter uma medida assim que vai transformar o Brasil no jardim do Éden da noite para o dia. Não. Nós estamos num processo. Essa velha política que o ouvinte falou, ela começa há mais de um século. A gente pensa que isso começou no governo do PT. No governo PT foi elevado à enésima potência. Mas a velha política existe desde o golpe de 1889. Desde que a República foi implantada, que a velha política está aí até hoje. Uma coisa que existe há 130 anos. Então a gente não pode esperar que isso, da noite para o dia, porque nós elegemos um novo presidente, agora a gente vai deixar de ser uma coisa para ser outra, totalmente diferente num passe de mágica. A sociedade cresce debaixo de muita luta, de idas e vindas, de marcha e contramarcha, de avanços e recuos. Tem hora que a gente não anda nem para frente nem para trás, mas vai de lado. O que importa é que a gente está caminhando. E esse caminhar, ele é lento, ele é doloroso, ele é penoso e requer muito esforço pessoal. Antes da gente criticar até os próprios funcionários, né? Até os funcionários, até os próprios servidores públicos, porque o político ele é um servidor público enquanto no mandato. Ou enquanto por isso no até que eu toquei no assunto de ter empresa. Ele é o político, ele é um servidor público. Então, assim, antes da gente olhar para fora, olhemos para dentro de nós. E eu vou dar um exemplo aqui, né? Que eu comentava aqui, eu não contei a história toda no início, né? 10 horas da manhã de hoje, eu fui convidado para ir para a cidade de Angra dos Reis, que é uma cidade muito lugar bacana e tal, ir lá numa ilha, fazer um passeio legal. Isso. Mas eu já tinha me comprometido em estar com a Bárbara aqui hoje. Né? Como é que eu ia chegar 10 horas da manhã e dizer assim, Bárbara, não posso ir aí não, que agora eu vou para outro lugar. Viu que moral ele deu pra gente, Bárbara? Então, mas olha só. Ou é isso, ou ela mata a gente. Tem uma claque pro Flávio. Deixou de estar em Angra para estar conosco. Eu contei isso para uma pessoa, por acaso, assim, comentei essa história, por acaso comentei com uma pessoa assim, mas que isso, deixar de ir para Angra? Ligava para ela e inventava uma desculpa. Entendeu? Matava uma tia, uma avó. Isso. Então, veja bem, aí, não estou dizendo essa, mas pessoas como essa, olha para o caso do Eduardo Bolsonaro, de que, não, aí levanta a espada de Damocles contra eles. Mas o que você está sugerindo fazer não é, no mínimo, imoral? Não, eu vou inventar uma mentira para a Bárbara para poder ir para um passeio que me surgiu de repente. Mas eu sempre falo isso, Flávio. Não adianta eu querer cobrar a extinção da corrupção no país se eu passo pela lateral do BRT para não pagar passagem, se eu tenho um gato de luz na minha casa, se eu burlo várias coisas que existem no nosso país, se eu faço caridade só para pagar menos de imposto de renda, porque também é um também, ato claro, de burlar. Não é a caridade pela caridade, é a caridade para diminuir o meu imposto. Isso aí. Né? Olha, então é isso aí. Eu recebi um texto aqui agora sobre isso. Por isso que eu digo que o problema brasileiro é moral. É conexão. Vou te falar,
incrível, mas, assim, muito claro, é de alguém do direito, com certeza, porque está muito bem especificado aqui das A Bárbara questões. está me cobrando aqui. Isso, horário. Vamos lá, temos mais participação, É né, muito Bárbara? grande esse texto. Não, Deixa só eu terminar de ler rapidinho as Vai, participações. Tá, só pra gente terminar aqui, eu ainda tô lá na live. A Rosângela Maria diz: se fosse um pobre coitado, já estava na cadeia. Daí, pelo WhatsApp, a Pobre gente coitado tem... não cometeria esse tipo de crime, que o pobre coitado não tem 1 milhão para ficar botando na conta dos outros. Mas poderia ser um Nunca seria. laranja, né? Nunca seria um pobre coitado. Poderia ser um Né? laranja. você Ah, não mas acha? o laranja, ele só não dispõe do dinheiro. Mas ele é criminoso igual o outro. Prestou o nome dele. É a mesma Então, coisa. mas às vezes o laranja é pobre coitado. Mas vai pegar... Ah, Laranja é poxa, pobre coitado. tu entendeu, né? Vamos lá, no WhatsApp, Inês, Paulo Roberto de Acarapaguá, Daiane Marinho, dizem que não. O Tiger Face também diz que não e diz assim, olha, eu não concordo, ele tem o direito a isto, que é a sua defesa, além. Outros arquivaram as suas investigações em vez de suspender, tal qual o Renan o Temer. Daí a gente teve também as participações da Sara Dias, Rogéria Fonseca, Cléia do Gardênia, Fábio Campos, Batista, Luiz Carlos Donil, Carolina Oliveira, Rafaela Lima, Ulisses, todo mundo falando que sim. Ainda tem o Ismael, o Marlon Cruz, essa galera é a galera do sim, tá? E o Marlon ainda Isso. diz o seguinte, se realmente ele não deve, ele não tinha que pedir ao STF que pare de investigar o Queiroz. A Marluce diz que sim. A Maria de Fátima diz o seguinte, sobre o tema, eu achei que ele não poderia ter feito isso. Porque se o Flávio não tem nada... Não, ela diz assim, por que se o Flávio não tem nada a impedir a investigação? Quem não deve, não teme. Porque ele, o presidente Bolsonaro, falou que não iria passar a mão na cabeça do filho. Mas é que, de novo, ela não entendeu. Ele não está impedindo investigação. A medida é só algo protelatório que logo, logo Marco Aurélio vai retomar. É só um tempo. É e só vai um retomar tempo com força. Em Pode ter funções- certeza. em função de algumas coisas que estavam ocorrendo ali dentro. Ele não tem poder para impedir investigação nenhuma. Só terminando aqui, gente, tô correndo, hein, pra dar a vez pra Então, vocês. Flávio, a matéria seria tendenciosa, é isso? Não, Não? eu não seria, não. Eu acho Aham. que assim, que é um assunto de difícil compreensão mesmo, sabe? Esse não é um assunto fácil, daquele tipo, ou é 8 ou é 80. É porque eu acho que a galera tá tão acostumada com gente que impede investigação, É. que solta preso. Mas não há como e isso. por isso que a É, população é, acaba... E tem né? até razão, porque gato escaldado tem medo de água fria. É. Até tem razão em pensar assim, mas quando a gente leva para o lado da emoção, a gente perde uma visão mais ampla e mais cristalina do fato. É uma situação realmente complexa, que envolve o direito, é uma série de coisas. Mas ele não vai impedir a investigação, não, ela vai continuar. Então, lá na live, Ângela Assunção diz que não denigra a imagem de ninguém. A Benjamin Chacal diz, se errou que pague ele e o assessor. Agora, a turma do vereador André Siciliano, do PT, movimentou 49 milhões e nada. A imprensa só vê o Queiroz. O total das movimentações foi de 209 milhões. A operação Furna da Onça só tinha um alvo, o Flávio Bolsonaro. E é exatamente por isso que ninguém fala do petista. Aí, por telefone, a gente teve participação da Denise e da Luísa Eduarda dizendo que não, que acham que não denigre aí a imagem Do Flávio Bolsonaro. Ítalo, O texto, né? o texto, Ítalo, para depois eu ir para o resultado e o sorteado. Sobre Flávio Bolsonaro, juridicamente, está correto. Competência, nulidades, impugnações. Politicamente, sentou na merda e rodou. A direita não é esquerda e, portanto, nunca terá a mesma conduta. No caso dele, colaborar com tal tipo de discurso. Deveria ter boa fé, abrir o sigilo voluntariamente, colocar todas as informações ao dispor para quebrar a narrativa midiática. Ele deveria, inclusive, abrir tudo nas redes. E seria muito bom. É o que eu faria, supondo que não devo nada. Até porque a campanha do Bolsonaro foi toda feita nas redes. Exato. As manobras jurídicas, apesar de corretas e dentro da lei, desgastam absurdamente a imagem do Flávio, que estão respingando no Jair, que não tem nada a ver. Portanto, é hora de agir com responsabilidade. Deve se entregar ou sair da vida pública. O Brasil passou tempo demais aturando tanta falta de lisura.
Não há mais o que aguentar no ponto de vista de paciência com demagogia. É o Bom texto aí. Muito bom. Muito bom texto. Muito Resumiu bom, muito bem, né? Muito bom. Assim, a gente vê, Fábio, parece... A gente sabe que a justiça tem um monte de problemas, principalmente o STF, que conseguiu denegrir a imagem da justiça no Brasil. Mas tem algumas coisas que não têm a ver necessariamente com maquinações e coisas maquiavélicas, não. Como a ouvinte falou, olha só, esse é um pensamento que ela não sabe de onde vem. Ah, mas é porque ele não é um pobre coitado, porque se fosse pobre coitado, ele já estava na cadeia, ou sei lá, qualquer coisa do gênero. A gente tem que parar com esse vitimismo, entendeu? Típica frase da esquerda. A justiça só funciona para os 3 P's, pobres, pretos e prostitutas. Com esses a justiça é rápida. Com os ricos, com os brancos, ela é lenta. Então, quer dizer, isso é o típico discurso da esquerda que se repete sem saber por quê. Mas, Flávio, eu não vejo isso só como discurso da esquerda. Fábio. A gente vê isso como uma realidade no nosso país, por quê? infelizmente. Mas é uma realidade por outro motivo. Não por ser preto, por ser pobre ou por ser prostituta. Porque a esquerda, ela quer propositalmente vitimizar essas pessoas. Não é por isso. Não é por isso. É por causa do tipo de crime cometido. Um pobre, seja ele preto ou branco, se for prostituta, se não for, o pobre só vai cometer aquele crime ralé. O pobre não vai cometer um crime financeiro. Não vai ter evasão de divisas, um crime contra o sistema econômico. O pobre não faz isso. Então, qual é o crime do pobre? Passar a mão numa arma, chegar num ponto do ônibus, roubar a marmita do outro. Então, esse é o crime facílimo de ser punido. Por quê? Tu pega o cara em flagrante, tá ali, autoria, materialidade, produto do crime, tá a arma, pegou em flagrante, 1 mês depois ele tá cumprindo pena no presídio. Como é que a justiça foi rápida para ele? Mas é porque é o crime idiota, é o crime de pobre. Porque pobre não vai ter acesso ao sistema financeiro. O rico vai cometer um outro tipo de crime que é de difícil investigação, precisa gente especializada. Olha, Sérgio Moro, para ser Sérgio Moro, foi se aperfeiçoar nos Estados Unidos. Para punir quem? Para punir rico. Não é para punir pobre. Então, o que acontece? Tem que punir esses ricos, tem que punir esses cartolas, esses colarinhos brancos. Claro, tem que punir. Porque... Por isso que o cara ele vai lá para o ponto de ônibus assaltar. Não estou justificando, por favor. Não, eu sei que você não está justificando. Justamente por quê? Porque ele não tem emprego, ele não tem moradia, ele não tem. Mas olha só. E aí o que acontece? Por culpa justamente de um sistema que o cara lá que está lá em cima, no poder e tal. Olha, eu acho que isso pode ter um efeito indireto, porque o crime é sempre uma escolha. Porque se eu sou pobre, eu me justifico cometendo crime porque eu sou pobre, porque a grande maioria das pessoas pobres são honestas. Não é porque é pobre, porque é favelado, porque é preto, porque é gay, porque é qualquer coisa. Não. O crime é sempre uma escolha. Quem resolve cometer crimes, resolve de vontade própria. Ninguém o obriga a ser criminoso. O meio, ele pode ter alguma influência, mas o meio não é determinante. Porque se o meio fosse determinante, todos daquele lugar seriam criminosos. Sim. E não são. Então, o que acontece? Por que é fácil punir o pobre? Pelo tipo de crime cometido. Um crime, por exemplo, um crime de evasão de divisas, que você vai contratar um doleiro, em questão de segundos, o dinheiro desviado do Brasil passeia no Uruguai, nas Ilhas Seychelles, ele vai para as Ilhas Britânicas, o dinheiro em segundos, porque o dinheiro é eletrônico, ele passeia num monte de paraísos fiscais e pousa num lugar. Isso é uma dificuldade enorme de investigação. Você vê, a Suíça, que tem a maior máquina do mundo para pegar crimes financeiros, eles têm dificuldade. Tem. Na Suíça. Então, quer dizer, não pense que aqui nós seríamos o concurso. E olha, o Brasil está bem nesse aspecto. Então, o crime financeiro, esse crime sofisticado, ele é um crime que demanda provas muito robustas, uma investigação caríssima, que você vê que, às vezes, os procuradores no Brasil têm que ir para outros países com as autoridades de lá para investigar lá, porque o dinheiro daqui saiu para outro lugar. Agora, o crime cometido pelo pobre, o cara foi pego em flagrante ali no sinal de trânsito com uma arma na mão, é batom na cueca, gente, é moleza, tá ali. Não, e a gente vai ver ali. O nível de inteligência do cara que assalta no ponto de ônibus então, e do cara que comete o tal crime de evasão de divisas, que é o cara com um QI, uma inteligência... O cara que estudou, que tem inteligência. Então, você vê, o pobre cometeu aquele crime e ele é quase que imediatamente punido,
Não é pela questão dele ser pobre, é que ele, como pobre, só pôde cometer aquele crime, e que é um crime de fácil resolução. Agora, os outros não, porque o crime de rico vai ser um crime sofisticado e de difícil resolução, por isso que leva tempo, às vezes até prescreve. 7 minutos, a Bárbara aqui, Ítalo. Só Sim, um último comentário. E só para lembrar bem, se o pobre fosse rico, ele cometeria o crime do rico. Porque quem tem coragem de roubar um smartphone não rouba milhões e não desvia dinheiro de órgão público ou até lava dinheiro por empresas privadas simplesmente porque não tem capacidade e conhecimento. Porque se tivesse, faria. E eu acho que aí é que está a questão. Vamos lá, 67% dos ouvintes diz o seguinte, que sim, que vai denegrir a imagem do Flávio Bolsonaro, e 33% diz que não vai denegrir a imagem do Flávio Bolsonaro. Nosso sorteado de hoje. Sabe quem foi? Quem foi? Foi a Maria de Fátima. E Maria de Fátima, parabéns, laço de ouro, Vai hein? pra pizzaria, pra churrascaria, tô ficando doida, gente. Pizzaria foi ontem. Pizzaria foi ontem. Hoje é laço de ouro, vai comer aquela picanhazinha, vai comer maravilha. aquele cupim, vai Eu vou comer comer, aquelas saladas do self-service, que as saladas das churrascarias também são excelentes, porque não é só a carne, tem umas saladas e tal diferentes. Eu gosto daquelas saladas que vêm com abacaxi, com presunto, misturando doce com salgado, às vezes com damasco também. Tem umas saladas maravilhosas, né? Ó, azeitona, já a cara do azeitona. A azeitona já ficou sorridente. Falou, né? Já ficou sorridente aqui. Aquelas saladas caprese com mussarela de búfala, tomate seco. Ó, que delícia. Tem ninguém com fome aí não, né? Não. Muito bom. Bárbara, obrigado pela participação. Um excelente final de semana. Para você também, abraço. Abraço. Flávio França, e aí, resultado da pesquisa? Não, eu achei muito finais. interessante. Eu acho que assim, que a percepção do ouvinte do ponto de vista de tudo que está sendo apresentado pela mídia, olhando por esse lado, essa percepção de 68%, né? Que acho 67% que vai prejudicar a imagem dele. É possível que isso aconteça sim, eu acho que não, mas nesse caso aqui agora eu sou minoritário, né, 33%, mas eu entendo a percepção do ouvinte, porque a mídia está batendo forte em cima disso. Gozado que não faz isso com mais ninguém, mas faz com o Bolsonaro, do Eduardo. O que eu digo assim, não é que não tenha que fazer, é a assimetria da questão. Para os outros, fala-se, mas fala-se menos. Para ele, todas as cargas do assunto estão em cima dele. Então é óbvio que a pessoa que vê aquilo toda hora sendo exposto na mídia, isso vai prejudicar. É porque está sendo divulgado, Flávio, porque uma das plataformas da campanha do Bolsonaro foi justamente o combate à corrupção. Faz parte. E isso foi uma bandeira muito forte. E quem votou no Bolsonaro falou, não, vou votar no Bolsonaro porque o Bolsonaro é contra a corrupção, ele nunca teve o nome dele envolvido em nenhum escândalo. E aí vem essa questão do Queiroz. E é verdade, não, isso aí continua sendo verdade até aqui. Ainda que haja uma participação que mínima que seja do Bolsonaro nessa história, que eu não sei se há, mas se tiver, se você comparar com isso... Eu particularmente acho que não, acho que é coisa do Flávio e do Queiroz. Mas ainda que haja, se você comparar isso com tudo que já ocorreu com os outros presidentes, tá? E eu acho que o Bolsonaro é uma pessoa honesta, lembrando que nós estamos num país onde a desonestidade impera, tá? Eu não espero que ele seja uma vestal impoluta que nunca cometeu um erro na vida, pois senão ele seria o Messias mesmo. O Messias com M maiúsculo, o único que pisou aqui e nunca cometeu pecado. Então, assim, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Mas eu não espero isso dele. Mas se eu colocar numa balança ele e os outros, tá? Todos os outros que já foram presidentes do Brasil, eu acho que ele ainda leva uma vantagem muito grande. Embora eu tenha certeza que na vida dele e na nossa, todos nós tropeçamos. Eu quero que alguém me diga assim, não, eu nunca errei, eu nunca fiz nada de errado, eu nunca levei uma vantagenzinha quando teve uma oportunidade, né? Tipo aquela assim, você foi no mercado comprar pão, te deram o troco errado, tu embolsou e ficou caladinho, né? Então, assim, esse tipo de coisa assim, olha pro teu passado e vê se você não vai achar alguma coisinha que de um jeito ou de outro, aquela peça que você comprou, aquela calcinha, aquele jogo de calcinha, que estava lá na Líder, e aí você viu que o preço estava errado, mas era o preço mais baixo,
Você sabia que o preço estava muito baixo, mas você fez questão, chegou lá na banca, não, o Código de Defesa do Consumidor diz que é o preço mais baixo. Tu deu Brigou maior por causa das prejuízo. calcinhas. Deu o maior Não, mas prejuízo entre para a aspas, isso loja. aí também não tá errado, não. Não. Porque a loja que tem que ter Não, responsabilidade. mas olha só, não, mas você veja bem, você tem vamos começar outro debate. Você tem um produto que é R$100. Tem uma loja aí que as camisas tudo Agora lá esqueceram de botar um zero, virou R$10. Pô, você vai exigir que te venda por R$10? Legalmente você pode exigir, Sim. mas moralmente eu acho que não. Não, exato. Ítalo Félix. Só agradecer mais uma vez a Rádio Betel. Bárbara, que feio, tu ficou com o troco do pão. Que isso? Cara, que isso? Olha, Bárbara, eu não esperava isso de você. Uma eleitora nata do General Mourão, do Bolsonaro, como é que pode? Sabe de Olha, nada, inocente. que isso? Você ficou com o troco do pão e comprou cerveja. Ela ainda teve coragem de falar, ó. Você tá vendo? Oi, caiu aqui, peraí. Que isso, Bárbara? Jesus na Olha, causa, hein? Naquele grande dia, quando mandar mostrar as mãos, tá? Vai tá lá, tá? Ó, Tá bom, então, perfeito. Perfeição, né? Filho de Deus, assim, aquele filho, assim, a réplica de Deus. Eu não sei nem o que você tá fazendo nesse mundo, porque você é perfeito, né? Maravilhoso. Você não deveria estar aqui. porque Depende do você- ponto de vista. Você é muito puro, né? Então, oh, meu Deus do céu. Ó, então, Bárbara, mostre-me suas mãos. E aí, né? Falaram que nesse grande dia vai ter um telão. Olha, se for passar os meus pecados, porra, eu tô perdido. Oi, caiu aqui, peraí, de novo caiu. Ó, meu Deus do céu. É. Aí depende de qual vai ser o canal, né, Flávio? Depende. Outro dia eu Depende. falei isso no debate, depende de qual vai ser o canal. Deixa quieto, é melhor. Tem uns que vai ser combate, tem outros que, né? Cada um vai ter um canal específico, né? Meu Deus do céu. Bárbara Leal, qual vai ser o canal do seu telão? cara, nem sei, deve ser o UFC. As borradas que a vida me dá. Tá bom. Não, Mas não? isso é legal. O UFC é legal. Bom, gente, fica por aqui, ficha técnica, produção, Bárbara Leal, operação de áudio. DJ Azeitona. Qual vai ser o canal do Azeitona lá no telão, hein? Azeitona, acho que não Então tem a pecado, azeitona não. vai ser de gastronomia, Masterchef. Vai ser o Masterchef. Masterchef, né? Tá bom, ó, o dela vai ser o UFC, o dele vai ser Masterchef. tá Porque tranquilo. depende do pecado. Tem uns que o pecado é gula, Pô, tem tem outros que o gente que, vai, pecado é tem avareza. gente que vai passar no Cine Privé. E aí? O do Ítalo é aquele canal que Olha ela tem... já designando meus pecados. Olha ela. Ela já quer designar os meus pecados. É o acusador. Olha, o espírito de acusação. O Ítalo vai aquele que só passa bagulho de política do Senado. TV Senado. TV Senado. Mas né? eu nunca lavei dinheiro não, tá, gente? Olha aí, né? E ficha técnica, DJ Azeitona, produção, né? E operação de áudio, Divina Castro, nossa produtora e recepcionista aqui na rádio, agradecendo ao Flávio França, agradecendo ao Ítalo Félix. Um bom final de semana para todos vocês que vocês estão ouvindo aí pela madrugada. Fiquem com Madrugada Betel, tá ok? Vocês estão aí curtindo. E vocês que estão agora vão curtir o Frequência Máxima. Um grande abraço, até segunda-feira, se Deus quiser. E vamos para o nosso momento de oração com o pastor Flávio França. Feche os olhos pra orar e o Senhor vai responder. Ele sempre está atento ao chamar de quem nele crê. Senhor nosso Deus, o nosso Pai, nós te louvamos por um dia tão maravilhoso na tua presença, pedindo que a tua graça e o teu poder Sim, Deus. seja espraiado